Boa noite, amados. Boa noite, amada igreja. Mais uma oportunidade de estarmos juntos cultuando ao Senhor nessa noite. Quero convidar você a preparar o seu coração, a consagrar este culto ao Senhor, aí da sua casa, onde você está, com os seus, com a sua família, ou até mesmo sozinho. Saiba que o Senhor está aí com você e juntos nós vamos prestar esse culto ao Senhor, esse culto de louvor, de adoração ao único que é digno de todo louvor. Amém? Quero convidar você a compartilhar esse vídeo, o culto com seus amigos e familiares, nos seus grupos de WhatsApp, pelo Facebook, para que mais pessoas sejam abençoadas por essa palavra. Nós vamos orar, nós vamos pedir que o Senhor contemple agora os nossos corações e encontre em nós corações dispostos, disponíveis ao Senhor, para adorarmos a Ele com sinceridade, com verdade, em espírito e em verdade, na presença do Senhor. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos. Senhor, nós te entregamos esse culto, Pai. Nós oramos, ó Deus, ao Teu nome que é poderoso. O Senhor é o nosso Deus, não temos outra a quem recorrer. Tu és tudo para nós. E esse culto é para Ti, Senhor. Nós queremos louvar o Teu nome, engrandecer, dizer quem Tu és para nós. Tu és o nosso Deus. E o Senhor, ó Pai, nós te pedimos que o Senhor abençoe cada família, cada pessoa, cada irmão, irmã, amigo que está agora nos ouvindo esta mensagem, ouvindo, ó Pai, as orações que serão feitas nesse lugar, a palavra que será pregada nesse lugar. Pai, nós te pedimos que tudo que for realizado seja para louvor do Teu nome, seja para impactar as vidas, seja para transformar-nos, ó Deus. Em nome de Jesus, que não haja nenhum impedimento, mas que o Senhor flua no meio de nós com poder, com graça. Em nome de Jesus, recebe, Senhor, a adoração do Teu povo nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade, porque
nosso Deus, nós recorremos a Ti, Senhor. Não a nós, mas ao Teu nome, toda glória, toda honra, poder e majestade. O Senhor é o nosso Deus e nós pertencemos a Ti. Você pode dizer, eu pertenço ao Deus do universo. Eu pertenço a esse Deus que é real, que é fiel. Aleluia! Vamos cantar? Você pode ficar de pé aí na sua casa se você puder, se sentir à vontade para isso, com palmas, com as mãos erguidas. Adore ao Senhor que é digno e declare que você pertence somente a Ele. Amém? Eis-me aqui, Senhor, buscando Tua verdade e amor. Eu vim neste lugar, Tua graça encontrar. Por Tua causa livre sou, a minha vida a Ti eu dou. Me coloco em Tuas mãos, ergo minha voz, pois liberto sou. O Teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou Teu, por tudo que fizeste a mim. Levanto minhas mãos a Ti, és o único, não há outro, Senhor, a quem adorarei. Eu vou compartilhar o amor, ser Tua luz por onde eu vou. Eu me prostro aos Teus pés, ergo minhas mãos, pois liberto sou. O Teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou Teu, eu sou Teu. Declare tudo, tudo, Senhor. Tudo que sou está em Tuas mãos de amor e eu sou Teu, eu sou Teu. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. O Teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou Teu, eu sou Teu. Toda a minha vida, todos os meus sonhos, tudo que sou está em Tuas mãos e eu sou Teu, eu sou Teu. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. Tu és eterno, Senhor, Tu és eterno Deus e eu pertenço a Ti. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus eterno, mas nós somos como uma nuvem.
Mas como é bom ter a certeza de que a nossa vida está segura nesse Deus que é início, que é fim, que é o alfa e o ômega. O Senhor tem as nossas vidas nas tuas mãos. O Senhor é o dono de todas as coisas. Por que temer? Para que temer se somos teus? Estamos guardados nas tuas mãos, protegidos em ti. Tu és tudo para nós, Senhor. E nessa noite nós queremos declarar que o Senhor é tudo para nós, a nossa razão de existir, de ser, de viver. Tudo que fazemos é para a tua glória, Senhor. Levantar as suas mãos aí na sua casa e entronizar o Rei Jesus. Ele é tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim. Cante bem alto. Oh! Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim. Tu és tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim. Jesus.
de todas as coisas, Jesus. Aleluia. Aleluia. Nosso Deus, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o início, Ele é o fim, Ele é o grande Deus, Ele é tudo para nós. E é uma alegria tremenda para nós estarmos aqui reunidos, nós daqui, você aí da sua casa, para juntos louvarmos, engrandecermos e bendizermos o santo nome do nosso Deus. Que alegria poder entoar louvores, adorá-lo na beleza da sua santidade. E como nós conseguimos aqui imaginar você aí na sua casa, você aí no seu lar, entronizando o Senhor, erguendo um altar de louvor e adoração ao nosso grande Deus, já imaginando aquele grande dia em que estaremos todos juntos reunidos em uma só voz. Mas que bom saber que aí da sua casa você está entronizando, adorando esse grande Deus. Como nós falamos pela manhã, talvez você não esteve conectado conosco na parte da manhã. Eu quero justificar a ausência aqui do nosso pastor, da Kelly. Eles desde ontem começaram a não se sentir muito bem e hoje precisaram estar em repouso, já foram medicados, já fizeram alguns exames, tudo indica que não é a Covid-19, estão aguardando alguns exames, alguns resultados para ter essa certeza, e nós como igreja estamos orando, intercedendo pela vida deles, para que sua saúde possa ser brevemente restabelecida, e eles estejam aqui conosco novamente. Então pedimos a você que está nos assistindo nessa noite, que você durante essa semana interceda, ore pela vida do nosso pastor, pela Kelly, por toda a sua família, para que o Senhor possa estar trazendo a cura, a restauração, o restabelecimento da sua saúde, para que muito em breve eles estejam aqui novamente conosco. Amém? Amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5. Nós vamos ler os versos 3 e 4. Romanos, capítulo 5, versos 3 e 4. Nós vamos falar hoje sobre esperança. Esperança. Romanos 5, 3 e 4 diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Meus irmãos, falar sobre esperança nos dias de hoje é remar contra a maré em uma sociedade, em um meio, em um contexto cheio de caos, cheio de incerteza, cheio de pessimismo. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias que nós nunca vivemos antes, dias onde nós nos sentimos com medo, dias onde nós nos sentimos isolados, dias onde alguns de nós podem se sentir aprisionados, dias de insegurança, dias de incerteza, e é nesse contexto que queremos hoje falar sobre esperança. A falta de esperança tem causado em muitos corações nesses dias ansiedade, preocupação, medo, mas nós somos o povo da esperança. E a palavra de Deus, ela fala sobre esperança. E esse é um tempo, ainda que desafiador, mas é um tempo para que possamos trazer à memória, sobre nossas mentes e sobre os nossos corações, aquilo que verdadeiramente pode nos trazer esperança. Eu não sei como é que está exatamente o seu coração durante esse tempo. Eu não sei o que você tem vivido durante esses dias, mas nós queremos ministrar sobre a sua vida, sobre o seu coração, a esperança que somente o Senhor pode dar. E que essa palavra nessa noite possa trazer ânimo, possa trazer força, possa trazer alegria para o seu coração. Sabe, a falta de esperança, ela pode causar muitos danos na nossa alma, muitos danos na nossa caminhada de fé. E eu trouxe, pelo menos aqui, duas dificuldades, dois problemas, dois sintomas sérios que a ausência da esperança pode causar em nossas vidas. Talvez um desses sintomas, ou os dois, podem estar afetando hoje o seu coração. O primeiro desse sintoma
é o sono. O sono. Lá em Lucas, capítulo 22, verso 45, nós encontramos discípulos com sono, discípulos dormindo de tristeza. Diz a palavra de Deus em Lucas 22, 45: e levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Nós comentamos sobre essa passagem quando Jesus chama os seus discípulos ali para o Getsemane e eles oram, eles intercedem. Jesus está com seu espírito angustiado e ele chama seus discípulos para orar. Os discípulos ainda não tinham tanto entendimento assim da oração, eles ainda tinham que aprender muito a esse respeito, e naquele momento, entristecidos, amedrontados pelas circunstâncias, os discípulos não conseguem perseverar em oração e eles dormem de tristeza. Já viu quando você está passando por um momento de muita tribulação, de muita dificuldade, onde a tristeza é tão grande que você não tem vontade nem de sair da cama? Parece que a melhor fuga para o seu coração é permanecer ali na cama, é permanecer dormindo, é o desejo de não querer acordar para viver a realidade. Sabe, a falta de esperança, ela causa em nós uma sonolência profunda. E quem está dormindo é uma pessoa que não é capaz de batalhar. A pessoa que está dormindo, ela se torna uma pessoa passiva, uma pessoa vulnerável, é uma pessoa que se torna presa fácil. E talvez alguns que estão nos ouvindo nessa noite, pela ausência da esperança, estão vivendo uma vida espiritual de sono, uma vida espiritual de sonolência, uma vida apática, uma vida, inerte, uma vida que não é capaz de reagir diante das circunstâncias, porque o sono da tristeza tem paralisado você. Mas a palavra do Senhor diz para aqueles que dormem: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Levanta-te, desperta, desperta, você que perdeu a esperança, desperta desse sono. O segundo sintoma que nós podemos, talvez, identificar nos nossos corações por conta da ausência da esperança, é a cegueira. O salmista diz no Salmo 31, verso 9: de tristeza os meus olhos se consomem. A ausência da esperança, a tristeza, ela provoca em nós uma falta de visão. A tristeza, quando ela toma conta do nosso coração, ela acaba nos impedindo de enxergar aquilo que Deus está realizando, aquilo que Deus está fazendo. E quando nós somos impedidos de enxergar aquilo que Deus está fazendo, consequentemente vamos nos tornando pessoas murmuradoras, pessimistas, ingratas. Damos espaço para o vitimismo no nosso coração, aquela pessoa que por conta da cegueira não consegue enxergar as obras das mãos do Senhor. A grama do vizinho é sempre mais verde, a vida do vizinho é sempre muito mais abençoada do que a minha. Aquilo que Deus faz na vida do outro parece muito melhor do que aquilo que Deus faz na minha vida. Isso é uma reação de pessoas que já foram afetadas por essa cegueira, que a tristeza e que a falta de esperança gera nesses corações. A cegueira também pode nos deixar cegos diante daquilo que o inimigo está realizando, e ela pode nos deixar também cegos diante das saídas que Deus tem e apresenta para nós nos momentos de adversidade. Houve um momento quando Jesus foi morto e crucificado, logo em seguida ele ressurgiu. Os discípulos estavam ali tomados de tristeza, as expectativas daqueles discípulos, como nós falamos hoje pela manhã, estavam em que Jesus seria um líder político, em que Jesus iria fazer uma revolução ali, mas não foi isso que Jesus fez. Quando os discípulos viram que Jesus havia sido morto, eles ainda não tinham se deparado com Jesus ressurreto, eles caminham ali por uma estrada, o caminho de Emaús, quando o próprio mestre começa a caminhar ao lado dele, ao lado dos seus discípulos, mas tomados de tristeza, aqueles discípulos não conseguem enxergar e compreender que aquele que estava ao seu lado era o próprio Mestre Jesus. Quantas vezes nós estamos passando por situações de frustração,
Quantas vezes somos tão tomados pelas nossas tristezas, quantas vezes a ausência da esperança toma conta de nós, e nós não somos capazes de enxergar que o Mestre está bem perto. Quem sabe você está aí murmurando, lamentando, sem esperança, sem alegria, tomado de tristeza, pensando: onde é que está Deus? Será que Ele se esqueceu de mim? Será que Ele não está vendo a minha circunstância? Quem sabe você está se queixando, quando na verdade o Mestre está aí bem ao seu lado. Não é Ele que não está perto de você, talvez você não esteja o enxergando, porque já foi tomado dessa cegueira. Mas a boa notícia, meu irmão, você que nos ouve nessa noite, é que nós somos o povo da esperança, amém? Nós somos o povo da esperança, e o povo da esperança não é tomado de sonolência, o povo da esperança não é tomado pela cegueira, o povo da esperança está acordado, o povo da esperança vê, o povo da esperança ouve. Mateus 13,16 diz: bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Amém, igreja? A despeito das más notícias que nos cercam nos dias de hoje, nós somos o povo que crê naquilo que Deus está fazendo nesse tempo. Nós somos o povo que enxerga para além das situações. Nós somos o povo que pode declarar, como um dia Abacuque declarou: ainda que não haja fruto na videira, ainda que tudo esteja contrário ao meu redor, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Nós somos aquele povo que vê onde ninguém vê, que acredita naquilo que ninguém acredita, porque enxergamos por uma outra perspectiva, a perspectiva que Deus coloca sobre nós. Às vezes nós nos desanimamos a olhar para as situações, mas quando somos cheios dessa esperança, somos convidados a perceber que o nosso Deus não está parado, o nosso Deus não está morto, mas Ele está agindo, Ele trabalha em nosso favor. Desde a antiguidade não se viu, nem jamais se ouviu de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. As estruturas podem falhar, a economia pode se arruinar, os reinados podem se abalar. Quando Isaías declarou ali no capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ainda que as coisas aqui, sobre a nossa perspectiva, estejam desmoronando, ainda que as circunstâncias sejam contrárias, quando nós colocamos os nossos olhos no alto, nós podemos ver que o nosso Deus continua assentado sobre um alto e sublime trono. Isso significa que Ele permanece no controle, no comando de todas as coisas. Você pode até pensar: nossas coisas fugiram do controle, mas não, Deus Ele permanece no controle, Deus Ele permanece soberano, Deus Ele permanece trabalhando em nosso favor. O Senhor nos convida a experimentarmos dessa paz que excede todo entendimento, e paz que excede todo entendimento não é para se entender, é para se experimentar e se viver, porque se ela excede todo entendimento, ela está para além das nossas lógicas, para além daquilo que podemos enxergar logicamente. É uma paz que experimentamos mesmo na adversidade. Em Hebreus capítulo 10, verso 39, diz que nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam, daqueles que têm fé e prosseguem. Mas, irmãos, nós temos aprendido na palavra de Deus que essa jornada de se adquirir a esperança, é algo que a gente vai adquirindo com o tempo, com a caminhada, uma caminhada de fé, uma caminhada de experiência, uma caminhada de relacionamento com o Pai. E é somente nessa caminhada que vamos desenvolvendo e amadurecendo em nós esse coração cheio de esperança. E é nessa caminhada que Deus promove, Deus permite sobre cada um de nós um processo didático, guiado por Deus, que vai gerar em nós maturidade, condições de termos esse coração cheio de esperança. Não é da noite para o dia. Não é simplesmente você querer no seu intelecto, mas numa caminhada com Deus, onde você se sujeita ao método dele, de promover a esperança no seu coração.
E só consegue entender o que é a verdadeira esperança quem se submete ao agir de Deus. E esse agir de Deus é o que nós lemos em Romanos 5, 3 e 4, que eu vou ler mais uma vez. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Nós, como seres humanos, temos a tendência de querer fazer o menor caminho entre as nossas expectativas e a concretização das nossas expectativas. E o menor caminho entre dois pontos é uma linha reta. Nós temos a tendência de buscar o caminho sempre mais curto, os atalhos para alcançar os nossos objetivos. Mas Deus, ele age de maneira diferente. Nosso Deus, ele não trabalha com linhas retas. Nosso Deus, ele tem caminhos mais altos e mais elevados do que os nossos. O nosso Deus, ele trabalha com processos. Processos que muitas vezes serão processos dolorosos na nossa caminhada. Mas processos que vão gerar em nós maturidade, crescimento. Só tem maturidade para experimentar essa esperança aqueles que se permitem viver esse processo. E quem se nega a viver esse processo vai ser para sempre uma pessoa imatura, murmuradora, infeliz, incapaz de enxergar aquilo que Deus está realizando. E esse processo começa pelo primeiro ponto que eu vou falar hoje, e que está aí em Romanos, nós lemos. Ele começa pelas tribulações. Problemas, circunstâncias, adversidades. Nós já passamos daquela fase de acreditar que pessoas sofrem porque estão necessariamente em pecado, porque estão passando por alguma dificuldade, porque erraram contra Deus, porque não estão na graça. Já passamos disso há muito tempo, amém, igreja? Nós compreendemos aqui no contexto de Romanos que o sofrimento ele faz parte da vida daquele que foi justificado, ou seja, daquele que é filho de Deus. Se nós formos analisar a história, a vida de muitos personagens bíblicos, nós vamos ver que todos foram servos sofredores. Inclusive o próprio Jesus, a palavra de Deus diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Muito pelo contrário, a palavra do Senhor diz que Jesus foi homem de dores e que sabe o que é padecer. Irmão, quer você aceite ou não, o sofrimento ele faz parte da vida. E o Evangelho é justamente o caminho, é justamente o processo de tratamento para o nosso próprio coração, para um coração pecador. O Evangelho ele vai nos levar para a cruz, o Evangelho ele vai nos levar para um caminho estreito, de lutas e dificuldades, de batalhas internas e externas. O Evangelho vai nos levar para renúncias, para perdas. O Evangelho vai nos fazer sofrer. O Evangelho vai nos fazer passar por momentos de choro, por momentos de solidão, por momentos de adversidade. Faz parte daquele que crê no Senhor Jesus e decide caminhar. Jesus certa vez disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus nunca escondeu o que estava por trás de seguir o seu caminho. No mundo tereis aflições. Ele disse isso para nós. Paulo escreveu para os cristãos em Corinto, lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Ele também disse: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ele disse isso lá em 2 Coríntios também, capítulo 12, verso 10. Quando escreveu aos Filipenses, Paulo disse: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele.
Paulo foi alguém que entendeu essa metodologia de Deus em produzir em nós a esperança que começa pelas tribulações, começa pelos problemas e adversidades. Paulo tinha um olhar diferenciado sobre as tribulações, as quais Deus permitia ele passar, não um olhar pessimista, não um olhar murmurador, mas um olhar que conseguia, pasmem, conseguia se alegrar, conseguia sentir alegria mesmo em meio à adversidade, porque ele tinha consciência daquilo que a adversidade produzia no seu coração. Porque Paulo se gloriava nas tribulações? Porque ele sabia que essa tribulação produzia nele perseverança, caráter aprovado e esperança. A tribulação para aquele que foi justificado em Cristo Jesus, ela não representa um castigo, um ônus, uma penitência, não, mas é a certeza do agir de Deus em sua vida. É através da tribulação que nós podemos enxergar a nossa verdadeira condição de falidos, e conforme passamos por tribulações, vamos tendo a certeza de que Deus está agindo em nós. Muitos talvez pensem que as tribulações trabalham contra a nossa esperança, muito pelo contrário. Na perspectiva do Evangelho, as tribulações são aquelas que promovem a esperança. As dificuldades, elas nos ajudam a desenvolver a nossa perseverança, a nossa resistência e a nossa paciência. Esse é o segundo ponto. As tribulações vão gerar em nós perseverança, ou em algumas versões, paciência. Você é paciente, meu irmão? Você tem sido perseverante? As tribulações pelas quais você tem passado, você tem sentido que elas têm gerado no seu coração um coração mais perseverante, um coração mais paciente? O salmista diz lá no Salmo 40, versículo 1, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O salmista aqui, ele não está falando apenas de uma espera, ele está falando de esperar com paciência. E a paciência só é desenvolvida em nós quando as circunstâncias provocam no nosso coração algo chamado irritação. E eu gosto de dar um exemplo. Por exemplo, você marca uma consulta no médico, e você marcou essa consulta para as 16 horas, e aí você sai de casa mais cedo, pega o seu carro, a sua condução, e aí você consegue chegar no consultório 1 hora antes. Você chega lá às 15 horas, e aí tudo bem, você senta na recepção, pega lá a revistinha, começa a folhear, vai assistindo ali a televisão, você está tranquilo, fica lá no seu celular, no Wi-Fi, esperando o horário para o qual a sua consulta foi marcada. E ali dá 15h30, 15h45, 5:45 da tarde. Você já começa a arrumar as suas coisas, olhar para a secretária, daqui a pouco vamos chamar. Deu 16 horas. Você começa a balançar a sua perna, começa a olhar, ninguém chamou, o horário passou, 16h05, 16h10, 16h15, o seu coração já não está mais com tanta calma, com tanta tranquilidade que estava 1 hora atrás. Por quê? Porque deu tempo. Agora é necessário esperar com paciência, esperar das 15 às 16 horas é esperar com muita tranquilidade, mas esperar a partir das 16 horas vai requerer de você muita paciência. E as tribulações que Deus promove, que Deus permite com que passemos, são tribulações que querem gerar em nós justamente essa paciência capaz de lidar com a nossa irritação carnal. Quando nós achamos que a hora já passou, quando nós achamos que Deus já está passando da hora, quando nós achamos que Deus está atrasado, quando nós achamos que Deus já deveria ter feito algo que Ele ainda não fez, é justamente quando nós somos colocados frente a frente com o nosso eu, o nosso desejo de ser Deus, o nosso desejo de fazer as coisas na frente de Deus,
nosso desejo de dar conselhos a Deus. É nesse momento que somos testados a esperar com paciência no Senhor. Eu me lembro de um texto de 1 Samuel capítulo 13, quando Saul está ali com o seu exército diante do exército filisteu, e o exército filisteu era infinitamente maior do que o exército de Saul, e quando o exército de Saul vê a realidade do exército filisteu, eles começam a se esconder, e Saul fica numa situação tão difícil. Ele está ali aguardando a chegada de Samuel, para que Samuel pudesse oferecer holocausto a Deus, e dar o direcionamento para o exército de Saul. E Samuel fica de chegar em 7 dias, e quando se completam os 7 dias, Saul não vê Samuel, e decide ele mesmo pegar e oferecer holocausto ao Senhor. E quando ele oferece aquele holocausto ao Senhor, Samuel chega e pergunta: Saul, o que você está fazendo? E Saul dá as suas justificativas: você não chegou, eu não tinha o que fazer. Saul não era autorizado a realizar aquele holocausto, ele não tinha autoridade para isso. E Samuel repreende Saul, e naquele momento, Samuel diz para Saul: Saul, seu reino lhe será tirado. Saul estava diante de um teste de paciência. Os dias estavam acabando. A promessa da chegada de Samuel já havia chegado no seu limite, ele não chegou, e aí Saul decidiu fazer as coisas do seu jeito. Quem sabe você está vivendo dias na sua vida onde no teu relógio o tempo já acabou, e aí você, ao invés de esperar Deus realizar do jeito dele, você tem buscado fazer as coisas do seu jeito. Quer saber, Deus? Já que não aconteceu até agora, eu vou fazer da minha maneira, eu vou fazer do meu jeito. Quem sabe você está sendo aí reprovado em tantos testes de paciência, em tantos testes de perseverança, aonde no teu relógio o tempo já acabou, mas Deus continua te convidando: espera, aguarda o meu agir, aguarda a minha salvação. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e Ele ouviu o meu clamor. Quem sabe as tribulações estão colocando você contra a parede, estão te encurralando justamente para te testar, para ver até onde vai a tua fidelidade, até onde vai a tua perseverança, até onde vai a tua paciência, até onde você vai confiar que Deus vai agir, ou se você vai chutar o balde, fazer as coisas da sua maneira e deixar a vontade de Deus de lado. Quando nós somos reprovados na nossa paciência, isso significa que nós fomos reprovados também no nosso caráter. Porque a perseverança e a paciência, elas geram em nós um caráter aprovado. Percebam que é a partir das nossas tribulações que aquilo que nós realmente somos vem à tona. É a partir das tribulações, das pressões da vida, que os nossos monstros, as nossas sujeiras, elas vão sendo colocadas para fora, coisas que a gente nem imaginava que estavam guardadas dentro de nós. Aquele momento que pisam no teu calo, aquele momento onde você é injustiçado, aquele momento onde você é privado de algo, aquele momento onde as suas máscaras caem, você mostra quem você realmente é. Por isso que é necessário passarmos pelas tribulações, para que o nosso verdadeiro eu venha à tona, para que aí sim Deus possa começar a tratar de nós. E é somente a partir desse processo que Deus, Ele vai trabalhando, como um oleiro trabalha no barro. Deus vai trabalhando na nossa vida, e é nesse sofrimento que o nosso caráter vai sendo exposto e vai sendo forjado pelas mãos do Deus Todo-Poderoso. Há pessoas que estão abrindo mão do seu caráter em favor da sua reputação. A reputação é aquilo que as pessoas acham que você é. O caráter é aquilo que você realmente é. Há pessoas que cuidam com todo zelo da sua reputação, da sua imagem perante os outros.
Mas Deus não está preocupado com a sua reputação, porque Ele olha o seu caráter e Ele sabe quem você é quando ninguém está te vendo. Ele sabe quem você realmente é para além das suas máscaras. Ele nos conhece para além dos nossos protocolos, para além dos nossos personagens diários, para além dos nossos títulos, para além das nossas performances. Ele nos conhece bem. Ele conhece o nosso ser na individualidade, e é esse que Ele quer tratar, não o ser coletivo, o individual, o secreto, aquele ser que está guardado por trás de tantas capas. Esse o Senhor quer tratar, e para isso Ele se utiliza das tribulações, para gerar em você perseverança, para gerar em nós um caráter aprovado. E caráter aprovado está extremamente ligado à firmeza, integridade, coerência entre o que se fala e o que se faz, consistência, equilíbrio no meio das circunstâncias e das adversidades. E é somente num coração cujo caráter foi aprovado é que há espaço para esperança. O caráter aprovado gera um coração cheio de esperança. E Deus está nos chamando nesses dias difíceis a sermos uma igreja, um povo cheio de esperança. Um povo que vai ser capaz de enxergar aquilo que todo mundo está vendo por uma perspectiva diferente. E Deus te chama nessa noite para ter o olhar dele diante das circunstâncias. Por que pensar que a vida só vai piorar? Por que ser uma pessoa pessimista se você já teve um encontro com Cristo Jesus? O nosso Deus não é um Deus pessimista, o nosso Deus é um Deus cheio de esperança. O Evangelho, ele vem justamente para desconstruir essas estruturas de pensamentos, essas fortalezas e sofismas que nos levam a ter apenas pensamentos de derrota, de fracasso. Eu não estou falando de triunfalismo, eu estou falando de crer pelos olhos de Deus, de uma fé na perspectiva de um Deus que trabalha em favor do seu povo. Eu estou falando de uma fé em um Deus que é o Deus da nossa esperança. O Deus da nossa esperança. É tão interessante uma palavra que Jesus deu, lá em Marcos capítulo 10, versos 33 e 34. Jesus estava falando, olha, nós estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois, ele ressuscitará. Olha que interessante aquilo que Jesus está dizendo aqui. Jesus, ele fala da realidade. Ele diz, eu vou sofrer. Mas ele não termina a sua fala no sofrimento. Jesus, ele nos chama com essa sua fala para que nós possamos enxergar a vida com os óculos de Deus, pela perspectiva da maneira como Deus enxerga. Sim, as tribulações, elas existem. Deus, ele não é negacionista, ele não é daquele que esconde, como uma avestruz, a cabeça debaixo do buraco e nega, não, nada está acontecendo, não. Muito pelo contrário, as dificuldades sim, elas existem, e esse texto vai dizer que em determinados momentos elas vão se tornando talvez mais intensas. Jesus, ele está falando aqui, olha, o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes, mas olha, pode haver uma dor mais intensa, aos mestres da lei, e eles o condenarão à morte, eles o entregarão aos gentios, e vai descendo o nível, zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. As dores da vida, elas fazem parte. O Evangelho não nega. E elas podem, em alguns momentos do nosso dia a dia, da nossa caminhada, elas podem, inclusive, se intensificar. Mas a dor não dura para sempre. A dor não dura para sempre.
O ponto final é sempre a esperança. As lutas, elas são passageiras, percebam bem, passageiras. Nós passamos por elas, mas elas são temporárias. Elas não são um fim em si mesmas. Jesus, ele aqui termina dizendo, 3 dias depois, ele ressuscitará. A história não termina na morte, a história termina na ressurreição. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, o salmista diz. Ou seja, a experiência que prevalece é a experiência da alegria. Quando Jesus, ele diz aqui no seu relato sobre a sua morte, ele está dizendo, olha, a experiência da cruz, ela é uma realidade, mas ela é temporária, ela é passageira, porque a experiência permanente é a experiência da ressurreição, é a experiência da vida. E nós precisamos pedir a Deus esse coração cheio de esperança, esse coração capaz de enxergar realidades tão duras, mas tendo a plena consciência de que elas vão passar, de que elas são apenas parte de um processo que vai terminar bem. O Evangelho de Cristo te convida nessa noite a enxergar na perspectiva daquele que serve a um Deus de amor, um Deus que cuida de nós, um Deus que conhece as nossas lutas e adversidades, um Deus que sabe aquilo que nós precisamos, um Deus que mesmo na fornalha se faz presente ali. Deus chama você nessa noite, vem meu filho, venha fazer parte desse processo, venha fazer parte desse processo, sujeite a esse método, a essa didática de Deus, sim, encare as tribulações por uma outra perspectiva, passe pelas suas lutas, sabendo que Deus está por trás delas, pare de murmurar, pare de reclamar, pare de se comparar a outros. Deus, Ele tem a permissão dEle sobre a sua vida, porque Ele sabe aquilo que você precisa aprender, Ele sabe as lições que você precisa aprender, Ele permite as tribulações que você tem vivido, Ele sabe os seus limites, Ele não dá nada que você não possa suportar, Ele te conhece bem. Se sujeite a essas tribulações, passe por elas, creia que Deus está agindo por trás delas, vai louvando, vai adorando, vai vivendo, vai aprendendo, vai amadurecendo, persevera, tenha paciência, diante das pressões, diante das adversidades, diante dos testes que Deus nos permite viver, testes de espera, suporte com alegria, para que seu caráter seja forjado e aprovado. Quantas vezes oramos, Senhor, usa as nossas vidas, mas precisamos orar mais, pedindo, Senhor, aprova-nos, que sejamos servos aprovados por Ti, Senhor, para que, a partir desse coração com o caráter aprovado, possamos experimentar, ó Deus, a verdadeira esperança. A esperança de que dias melhores virão, a esperança de que o choro é uma realidade, mas ele pode durar uma noite, mas a alegria virá. A esperança de que hoje estamos passando por momentos de lutas e privações, mas esse momento vai passar. Que lutas e adversidades você tem vivido na sua casa, na sua família? Creia, meu irmão, creia que o nosso Deus, Ele está no controle. Oh Deus, encha cada coração nessa noite de esperança, dá uma nova visão, Senhor, dá uma nova visão, Senhor, uma nova perspectiva, Senhor, abra os nossos olhos para enxergar quem Tu és, um Deus que nos ama, que cuida de nós. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, Senhor.
Entregamos a Ti, Senhor, nossas dores, temores, medos. Senhor, posso Confiamos em Ti. Cante do início, tantas lutas, tantas dores. Tantas lutas, tantas dores, num deserto. Parece que é um deserto, né, meu irmão? Pareço Entrega a estar, Ele. mas te entrego os meus Ele está agindo. temores. Sei que em Ti, Senhor, posso confiar. Declare a palavra. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Provai e vede que o Senhor é bom. Como é bom poder confiar em Tua fidelidade. Eu descanso em Ti. Eu espero em Ti. Sim, adore, adore a Ele. Eu te adoro, Deus de amor, ao Deus de amor. É tão bom, Senhor. Como é bom Testemunhamos poder isso nessa noite. Como é bom em Tua te servir, confiar no Teu cuidado. fidelidade. Eu descanso em Ti. Eu espero em Ti. Eu espero em Ti. Eu te adoro, Deus de amor. Encha-me, Senhor, de esperança. Oh, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Cante então. Em Ti eu posso me alegrar, ousadia declarar o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará. Como é bom, cante. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em Tua fidelidade. Eu descanso em Ti. Eu espero em Ti. Eu te adoro. Eu te adoro, Deus de amor. Deus de amor. Deus de amor. Aleluia. Obrigado, Senhor, por renovar em nós nessa noite essa certeza que nos enche de esperança, que nos enche de alegria, de que as adversidades, ó Deus, estão sendo nada mais, nada menos do que uma escola, onde estamos sendo testados, amadurecidos e aprovados por Ti. Oh Deus, obrigado porque o Senhor tem nos ensinado a viver e a viver uma vida de qualidade, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio, ó Deus, às lutas, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio, ó Deus, às privações. Obrigado, Senhor, porque mesmo em tempos de pandemia, mesmo em tempos de lutas como igreja, como nós temos vivido nesses dias, temos aprendido, Deus, a confiar, a esperar no Senhor, a trazer à memória, Deus, a palavra que nos traz esperança, a Tua palavra, ó Deus, que revela quem Tu és. Oh Deus,
sobre corações pessimistas, sobre corações endurecidos, sobre corações, ó Deus, amortecidos, ó Pai, pela tristeza, sobre aqueles que têm vivido, ó Deus, a sonolência, sobre aqueles que têm vivido a cegueira da tristeza, sobre aqueles que não são capazes, ó Pai, de reagir diante das circunstâncias. Nós clamamos a Ti, Senhor, pelo Teu milagre, pelo Teu toque. Oh, desperta Tu que dormes, enxerga, Senhor, aquele que está, ó Deus, cabisbaixo, aquele que está depressivo, aquele que não é capaz de agradecer, aquele que tem murmurado. Encontre, Senhor, vai de encontro a essa casa, vai de encontro a este homem, vai de encontro a esta mulher e traga renovo da Tua parte, renovo do Teu Espírito Santo, alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força para acordar, força para viver, força para trabalhar, força para estudar, força para amar. Oh Deus, aqueles que foram paralisados pela tristeza, nós declaramos, ó Deus, na autoridade do nome de Jesus, sobre aqueles que estão prostrados, levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. Que essa seja, ó Deus, uma semana de milagres sobre a Tua vida que nos ouve, sobre você, ó Deus, sobre você que está aí na sua casa, ouvindo a palavra do Senhor. Receba do toque do Senhor. Receba do toque do Senhor, que as escamas dos seus olhos possam cair por terra, para que você enxergue a realidade de um Deus de amor, de um Deus que cuida de você, de um Deus que te ama, de um Deus que está forjando o teu coração, forjando o teu caráter, para você viver uma vida cheia de esperança. Oh, dias difíceis estão por vir. Sim, dias difíceis nós estamos vivendo. Dias difíceis talvez sejam intensificados, como o Senhor Jesus mesmo disse ali antes de morrer na cruz. Mas olha, a cruz não é o fim, a morte não é o fim é a ressurreição, o fim é a vida. O choro pode durar uma noite, sim, a adversidade da sua vida pode durar um tempo, mas creia pela fé que o nosso Deus é o Deus da esperança, que Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam, que Deus está no controle da sua vida. Por isso alegra-te no Senhor, regozije na presença do Senhor. Consiga sim adorar mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades. E Senhor, que no meio das nossas lutas possamos erguer uma adoração genuína, não uma adoração apenas quando tudo vai bem, não uma adoração que flui apenas quando as circunstâncias são favoráveis, mas nos ensine, Deus, a nesse momento de adversidade, levantar, ó Deus, levantar um louvor que suba ao Teu trono com cheiro suave às Tuas narinas. Alegra-te sobre nós, Senhor, alegra-te sobre nós, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor. Ah, Deus, despede-nos nessa noite com a Tua graça, com a Tua paz, e dá-nos uma semana na certeza da vitória. Tenha uma semana, meu irmão, cheio da vitória do Senhor, cheio da presença do Senhor, mesmo em meio às tuas adversidades. O Senhor é contigo. O Senhor é o Deus presente. O Senhor é Emanuel, Deus conosco. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor renove o seu coração, que o Senhor te encha de força, não apenas para sobreviver, mas para viver uma vida plena e abundante na sua presença. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.